meu nome é Marcelo Sternberg, professor da Escola de Kabbalah, Kabbalah Life. E diferente das outras semanas, eu tenho uma coisa especial para você, eu tenho um bônus para você. Essa semana eu gravei uma aula um pouco mais longa do que os nossos insights de 5 minutos. Então talvez você tenha que ter um pouco mais de paciência para assistir, em torno de 30 a 35 minutos, mas vale a pena. Um ensinamento super profundo e super importante para levar a nossa semana cada vez melhor, para expandir o nosso desejo e permitir que a gente sempre tome melhores decisões ao longo da vida. Na semana passada eu recebi alguns pedidos de vocês. Como é que eu faço a pergunta correta? Como é que eu faço para expandir minha vida? Baseado no vídeo que eu gravei, então eu decidi gravar uma aula um pouco mais longa e eu espero que você aproveite. Essa aula é baseada em estudos do Zohar, que para você que é aluno que já terminou até o seu nível 3 nos estudos comigo, você pode saber que essa semana, na quinta-feira, dia 8 de junho, um curso inédito está se abrindo. Kabbalah nível 10, estudos do Zohar. Como esse curso vai funcionar? Toda semana você vai receber um artigo do Zohar no seu e-mail, traduzido para português. Sempre com insight, além do artigo, junto com insight. E você vai vir para a aula com insight e tendo lido esse texto do Zohar, e a gente vai usar essa aula para um ponto de aprofundar o ensinamento e entender as mensagens verdadeiras do Zohar. Um verdadeiro estudo do Zohar. Então, se você já terminou o nível 3 e tem desejo de se aprofundar na parte mais profunda do ensinamento, vem, quinta-feira, 7h45, nível 10. Fica com o vídeo um pouco mais longo, com a aula um pouco mais longa, paciência e vamos até o fim. Uma ótima semana para vocês e até breve. Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa porção semanal, bem-vindos ao portal. Essa e muitas outras aulas sempre disponível para vocês. Espero que você tenha gostado da última palestra do nosso portal, não só sobre Shavuot, mas também da Lua Nova de Gêmeos e das últimas coisas que foram postadas. Espero que você esteja gostando bastante. Na porção dessa semana, a gente tem uma continuação da história e, obviamente, a história nunca é apenas uma história, sempre se refere a muitos ensinamentos que a gente pode tirar da história. Então, o nome da porção da semana, que sempre dá um nome da história, na parte literal pelo menos, chama-se Be'alotcha. Be'alotcha é Tanerot, que significa e vamos acender o candelabro, acender as velas. E aí a porção é basicamente dividida em 2 pedaços. No primeiro pedaço, fala de Be'alotcha e Tanerot, acender as velas, acender o candelabro, e toda uma divisão das 12 tribos de como elas vão ser postas e divididas para protegerem esse candelabro que está aceso, porque ele aceso significa uma forte conexão para todo o povo, que a gente vai entender já daqui a pouco. E na segunda metade para frente começa falando das jornadas do povo de Israel, onde eles começaram a jornada em rumo à terra de Israel, que teoricamente não era para demorar mais do que 2, 3 semanas. Existia uma rota de comércio entre o Egito e a terra de Israel, então teoricamente era para eles partirem em jornada e chegarem lá 3 semanas depois, 1 mês depois, algo parecido com isso. Quando a gente sabe que essa jornada acabou demorando 40 anos. Então esse é o entendimento que a gente vai ter nas próximas semanas, o que aconteceu na história, que essas jornadas acabaram sendo prolongadas e acabou tendo um tempo absurdo para se chegar até lá. Mas vamos para a lição de hoje e a gente começa já com o início das jornadas, que no total são 42. Cada ponto de jornada é um ponto de ensinamento, mas a gente vai deixar para as próximas semanas, onde de verdade as jornadas começam em si e junto com elas seus ensinamentos. Então na porção de hoje, Be'alotcha Tanerot, acendimento das velas. Então, para começar a falar sobre o acendimento das velas, é interessante e importante a gente entender a vela em si. A vela em si, especialmente quando a gente fala lá dos tempos um pouco mais antigos, onde não existia exatamente a vela igual a vela de hoje, com cera e tal, antigamente não existia esse tipo de vela. Antigamente se usava como se fosse uma lamparina, que era um recipiente. O recipiente tinha um pavio e tinha um óleo, e
e o pavio nesse óleo com a chama era o que fazia dar o fogo, né? Dar a chama em si. Então, se a gente olha para essa lamparina como era feita há X anos atrás, até hoje se usa, inclusive até hoje se fala que energeticamente essa é a melhor vela que você pode acender, especialmente se for com um propósito espiritual, e vocês vão entender agora por quê. Porque a vela, ela representa, a lamparina, ela representa um equilíbrio e união dos 4 elementos que controlam a nossa vida. Controlam os 12 signos, controlam a nossa vida. São eles ar, água, terra e fogo. Cada um desses elementos traz um ensinamento, traz uma qualidade, traz uma energia diferente para o processo. E a chama e a vela lamparina, como era se usada antigamente, ela representa o equilíbrio entre esses 4 pontos, entre esses 4 elementos. O que significa, se esses 4 elementos estão em equilíbrio, significa que está em equilíbrio dentro de cada um de nós os 12 signos do zodíaco, na qual nós somos influenciados o tempo todo por essa energia. Esse é um dos motivos que a gente sempre dá a palestra da Lua Nova, não só porque não vou estudar só o que representa o meu signo, porque, então eu sou leonino, então são importantes para mim os signos de leão. Não, na verdade o nosso mapa astral ele compõe de signo, ascendente, lua, planetas em casas diferentes e signos diferentes, enfim, mas além disso, no momento que está sendo regido no planeta uma certa energia, nós estamos sendo influenciados por essa energia também. Então, nesse momento, estamos vivendo e vivenciando a energia de Gêmeos, por exemplo. Então, os geminianos são mais afetados por essa energia, com certeza, mas todos nós que não somos geminianos também somos afetados por essa energia sendo revelada nesse mês. Então, a chama da vela, ou a vela em si, antigamente, quando usava lamparina, significa o equilíbrio desses 12 signos da astrologia, na qual influencia a gente 24 horas por dia, 7 dias da semana, e por aí vai. Então, a gente sabe que a gente está no signo de Gêmeos, maior influência no nível de comunicação. Então, os 4 elementos em equilíbrio significa que, de novo, todos os signos estão em equilíbrio, significa em ordem, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, tá? Esses são os 12 signos. Falei de 3 em 3, sempre começando com uma influência de um elemento e terminando na influência de outro elemento. Na verdade, devia ter falado de 4 em 4, mas enfim, é uma ordem, começando com a influência de fogo, passando para a influência de terra, depois passando para a influência de água e depois passando, fogo, terra, ar e água. Essa é a ordem dos elementos que acabam aparecendo, começando em Áries, indo até Peixes. Então, voltando para o que eu estava falando antes, a lamparina ela representa uma união desses 4 elementos, uma perfeita conexão e equilíbrio desses 4 elementos astrológicos do nosso dia a dia, na nossa vida. Então, a lamparina, ela tem, de novo, o óleo, o pavio, o recipiente e a chama. Onde é que estão os 4 elementos dentro da lamparina? Então, a gente tem o líquido, que representa o óleo, representa a água, o elemento da água. A gente tem o pavio, que representa, assim como o recipiente, que representa a energia de terra. A gente tem o fogo, que representa o fogo, e a gente tem o ar, porque sem o oxigênio o fogo ele não acende. Então aqui tem os 4 elementos em perfeita união e a lamparina está sendo utilizada, está sendo usada, e esse que está disponível para a gente. Então quando se fala de Bealotra et Anerot, né, o acendimento das velas, o acendimento dessas velas, o acendimento dessa chama, não é uma história literal, né, também é, mas acendimento das velas especificamente. Na verdade, está falando do acendimento em cada um de nós, seres humanos, em perfeito equilíbrio, onde, ao acender a chama, naturalmente tem que ter terra, água e ar. E aí você tem o fogo. Sem esses 4 elementos, quando se fala de um candelabro, quando se fala de uma chama, de uma vela, naquele tempo especialmente, não tinha esse equilíbrio acontecendo. Então quando fala Bealotra et Anerot, está falando, olha, para você acender a sua chama,
e a chama representa a alma, tá? Por quê? Por que que a chama representa a alma? Vamos lá, entender umas coisas muito importantes. Terra representa tudo que é sólido, vamos chamar a nível de comida. Quanto tempo uma pessoa consegue viver sem comer? Em média, 30 dias. Quanto tempo uma pessoa consegue viver sem beber? Em média, 7 dias. Quanto tempo uma pessoa consegue viver sem respirar? Em média, sei lá, uns 3 minutos, alguma coisa parecida com isso. Quanto tempo a pessoa consegue viver sem a energia do Criador? 0. Então, na verdade, a chama representa a nossa alma e todos os outros elementos representam aspectos que dão pra gente a base que sem ele a chama, a alma não consegue arder de entusiasmo, de alegria, de vontade e de desejo. Então, quando se fala do acendimento da lamparina, o acendimento do candelabro, está se falando do quê? Do equilíbrio desses 4 elementos. E esses 4 elementos em equilíbrio representam o máximo que a gente pode tirar da nossa vida, da nossa jornada, do acendimento interno, da chama interna. Então, essa porção toda fala da importância da gente conectar com o nosso acendimento da chama, com o nosso equilíbrio interno. De que forma isso pode ser entendido? De que forma isso pode trazer um entendimento ainda mais profundo para dentro disso? E aí é interessante, né? Eu vou dar um pulo na história, vou misturar algumas coisas, mas é interessante a gente pensar, por exemplo, existe uma certa abertura cósmica. Eu falo certa porque ela não é 100%, vamos chamar assim, chamado Pessah Sheni. Então, Pessah é uma abertura cósmica que existe todo ano, no 15º dia do signo de Áries, na lua cheia do signo de Áries, que é o primeiro signo do ano, que é o primeiro mês do ano, representando toda a saída do povo de Israel do Egito, representando toda a saída da escravidão de cada um de nós, da nossa alma. Só que, na hora da saída do povo do Egito, aconteceu uma coisa interessante. Se fala que no meio do caminho, especialmente dentro do Mar Vermelho, que foi aberto para que eles pudessem atravessar, estava enterrado lá, no meio do Mar Vermelho, os ossos de Yosef. Yosef Atzadik. Ele foi em algum momento para o Egito, porque foi vendido pelos irmãos para o Egito, e quando ele morreu, o povo decidiu enterrar ele no Mar Vermelho e botaram os ossos dele lá no Mar Vermelho. Então, quando o povo de Israel passou, decidiram pegar esses ossos para levar com ele junto para a terra de Israel. Inclusive, uma das versões fala que foi os próprios ossos de Yosef, a energia de Yosef, que fez a abertura do mar acontecer. Mas isso a gente vai deixar para uma outra discussão, para um outro momento. Mas eles começaram a carregar um caixão, com os ossos de Yosef. E existe uma lei espiritual que fala que quando a gente toca em cadáver e quando a gente toca em osso, a gente fica impuro. Né? Impuro porque a gente experimentou um pouquinho da morte, né? Do fim. Então toda vez que a gente interage um pouco com essa energia de morte, a gente acaba pegando um respingo dessa energia na nossa vida. Né? Então essa é uma das discussões que falam que não é bom tocar, quando possível, obviamente, não tocar em cadáver, não tocar em nada que é morto, porque a gente acaba energético, tá? A gente acaba recebendo um pouco dessa energia de morte, que a energia de morte acaba se transformando em dificuldades, desafios, energia de fim, energia de bloqueios, entre outras coisas, dentro de um processo que acaba sendo revelado e acontecendo na nossa vida. Então, as pessoas que carregaram os ossos de Yosef, de acordo com o que estava escrito, não podiam fazer Pessah, elas estavam proibidas de fazer Pessah, porque elas estavam impuras, e com isso elas não podiam fazer a sua conexão de Pessah. E elas chegaram para Moisés. Moisés, por que isso? A gente foi lá, carregou os ossos de Yosef para estar com a gente, por que agora a gente não pode participar dessa conexão tão importante para elevar a nossa alma, para que a gente também possa se purificar, que a gente também possa evoluir, para que a gente também possa se aprofundar a nível de consciência, de estudo, de várias coisas. Por que a gente não pode fazer isso? Por que você não permite a gente fazer isso? E, na verdade, Moshe entendeu o pedido deles e ele foi lá para Deus e falou: Deus, essas pessoas estão reivindicando que elas têm uma oportunidade
também fazia conexão de peça, uma vez que elas estavam impuras, elas não poderiam fazer. Então, como a gente pode fazer com isso? Existe um outro caminho? E o Criador instituiu o Pesach Sheni, que acontece na lua cheia do signo de Touro, um mês depois, para que esse mês pudesse dar uma purificação para aquelas pessoas, para que elas pudessem estar puras no próximo lua cheia de Touro, e com isso receber essa energia de Pesach Sheni, que não é igual ao Pesach inicial, mas um resíduo dessa energia volta a ficar disponível na lua cheia do signo de Touros, um mês depois do signo de Áries, no mês seguinte. Agora, a pergunta é interessante, porque esse é o fato, tá? Essa é a história literal. Mas a pergunta é um pouco mais interessante, um pouco mais profunda que isso. Porque a pergunta é, e tenta raciocinar comigo, eles sabiam que existia uma lei. E a lei dizia que eles não podiam, que era essa lei, que eles estavam proibidos, que eles não podiam conectar, que eles não podiam fazer. A lei era clara, a lei era essa, não podia fazer, não dava, estavam impuros e ponto. E eles, mesmo sabendo dessa lei, que tinha acabado de ser instituída pelo próprio Criador, eles foram e falaram, mas a gente quer saber uma outra forma de conectar, a gente quer saber o outro jeito, não tem outro jeito. E foi quando Moshe foi para o Criador e o Criador trouxe uma nova solução. Então, uma coisa importante, talvez a principal coisa desse ensinamento, que tem a ver com um acendimento da chama interna, com entusiasmo, com a alegria da nossa alma, que é o equilíbrio entre os 4 elementos que eu comecei falando a aula para vocês. Então, o povo sabia, as pessoas que tocaram os ossos, eles sabiam que eles não iam poder participar de Pesach. Por que eles foram reivindicar isso? E na verdade, o desejo deles era tanto, a vontade deles era tanto e tão profunda, de fazer essa evolução, de fazer essa conexão, que eles foram bater na porta de Moshe, e Moshe, consequentemente, foi bater na porta de Deus. E essa história, ela é uma alusão, uma boa revelação para a gente, não uma alusão, uma revelação de como funciona o nosso desejo. E como o desejo, entre aspas, pode remover montanhas e pode fazer nossa vida ir para um outro patamar, ir para um outro caminho, para uma outra energia e para um outro todo. Então, mesmo que exista uma lei, mesmo que exista uma regra, tem uma coisa que pode transcender, que pode levar a gente além dessa regra, além desse ponto, além daquilo que teoricamente já está escrito e já está definido, que é exatamente o nosso desejo. Muitas vezes na nossa vida, a gente se depara com situações onde a gente só vê 2 opções, ou 3 opções, ou 4 opções. E talvez essas opções ainda não satisfaçam o seu desejo inicial. Talvez essas opções ainda não tragam para você o preenchimento do seu verdadeiro desejo. A pergunta é, por que aceitar essas opções? Por que se encaixar em uma das opções que eu vejo, mas que eu não gosto tanto? Por que eu tenho que aceitar coisas? E o ensinamento dessa semana, o ensinamento dessa porção mostra exatamente o oposto. Quanto seria incrível e quanto seria muito importante se a gente falar assim, opa, o meu desejo pode remover montanhas. Então eu vou fazer o seguinte, vou usar o meu desejo, vou usar essa vontade para que eu faça algo diferente, para que eu faça um ensinamento diferente. Então, o que essa porção começa dizendo para a gente é o seu desejo cria a sua realidade. O seu desejo, ele cria novas leis e cria novos decretos. Sabe, essa última semana que passou, 2 semanas, eu tenho conversado, como eu sempre converso no meu trabalho individual, com pessoas de coach e tal, e uma das pessoas me procurou porque ela precisava de ajuda para definir uma certa área do trabalho dela. E na verdade ela veio com um problema específico, que ela tinha sido demitida e ela precisava entender o que fazia, se ela voltava para o trabalho, se ela seguia em frente, como ela fazia isso, como ela não fazia isso. Existia um questionamento que ela estava tendo em relação à situação em si. E ela contou um pouco da história, contou um pouco como foi a saída dela, que não foi das mais amigáveis do mundo, e que ela estava muito confusa e tal, mas que ao mesmo tempo o problema dela não era trabalho, porque ela estava com opções já de novos trabalhos e etc. E
conversando com ela um pouquinho, rapidamente deu para entender, e a gente entendeu isso junto, obviamente ela entendeu, eu só fui fazendo perguntas, ela foi entendendo o que realmente levou a saída dela, que não foi a situação primeiramente descrita, né? O que é descrito é a azeitoninha que fez a gente passar mal, mas tem situações que vão elevando a gente até o nosso limite e de repente a gente joga tudo pro ar e a gente explode. Mas não foi isso que aconteceu, né? Teve uma sequência de fatores que levou a essa explosão, que levou a esse acontecimento em si. Então, o que a gente entendeu da situação? Que ela é uma pessoa que ela tem um desejo muito grande, mas o desejo dela muitas vezes leva ao desequilíbrio. Qual o desejo dela? O desejo dela é sempre de fazer as coisas acontecerem. Então, o que acontecia? Sem ninguém pedir para ela, ela vai e arranjava novos projetos, novos trabalhos para fazer coisas acontecerem. E quando ela se via, ela estava trabalhando de 5 da manhã à meia-noite, sei lá, 24 horas por dia quase. E isso estava deixando ela por aqui. E junto com essa quantidade de trabalho que ela tinha e a cobrança, ela fez ela explodir e sair fora por tudo. Aliás, um parênteses, eu só estou contando a história dela porque ela me permitiu contar essa história para vocês, tá? Mas independente, né, não vai ter nome, mas só para vocês entenderem que tudo é confidencial. Mas o que aconteceu foi que ela entendeu que o que levou ela a essa situação foi o desejo dela, mas o desejo dela levou ela a um desequilíbrio na forma como ela interage com o trabalho dela. O desejo dela levou a um desequilíbrio na forma como ela estava lidando com tudo na vida dela. E esse era o trabalho desequilibrado. Isso era tudo que estava acontecendo. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Que ela descobriu que o que levou ela para a situação era, na verdade, o desejo do reconhecimento, o desejo de aparecer, o desejo de fazer as coisas, enfim, de ter o nome dela lá fora, enfim. Então, ela pode sair do trabalho dela e procurar outro, mas o que a gente chegou à conclusão aqui, na primeira semana, no primeiro mês, ela está trabalhando tanto quanto o trabalho anterior, porque não tem nada a ver com o trabalho, tem a ver com ela, ou ela pode fazer um esforço de mudar independente do trabalho que ela vai, se é voltar ou se ela vai para outra empresa, isso independe. Mas se ela não mudar, ela vai se deparar com a mesma situação. Então, o que isso tem a ver com o que eu estava falando antes para vocês do desejo? Então, o desejo dela é de uma coisa diferente. Mas depois de X anos vivendo dessa forma nessa empresa, quando ela enxerga opções, ela enxergava duas opções. Eu tenho só essa e essa opção. Aí eu questionei, será que só tem duas opções? Vamos pensar um pouquinho. De repente a gente começa a escrever e fala, uau, eu tenho 10 opções, 15 opções. Nossa, eu tenho muitas opções, mas eu não consigo enxergar. Isso acontece porque, imagina, você vive X anos da sua vida num certo quadrado, né, de uma certa forma. De repente você sai disso, normalmente você está limitado e enxerga 2, 3 opções. Uma opção, quiçá, sabe, sei lá. E aí você começa a questionar, começa a ver, começa a pedir ajuda, começa a falar, uau, eu tenho opção, eu tenho um caminho pela frente. Como eu posso fazer isso? Como eu posso escolher melhor? Como eu posso fazer melhor esse processo todo? E na verdade é isso que está em jogo. Esse desejo que leva ao entendimento. Esse entendimento que leva ao, uau, eu tenho opções. Eu não estou só amarrado em 2 opções. Mas quem vai fazer essas opções aparecerem é o seu desejo. Então não é só preto ou branco. Tem todos os tons de cinza no meio do caminho. Não é só faço ou não faço, mudo ou não mudo, vou ou não vou. Tem várias decisões no meio do caminho, tem várias opções de escolha no meio do caminho. Mas o que vai fazer elas acontecerem é o seu desejo e, especialmente, não se contentar com pouco. Infelizmente, é verdade dizer que muitas pessoas, eu espero que não seja você essa pessoa, mas muitas vezes a gente se contenta com pouco. Ah, um pouquinho me deixa bem, um pouquinho me deixa satisfeito, um pouquinho me deixa feliz, um pouquinho, então para mim já tá bom. Eu lembro quando eu pergunto em palestra de introdução a Cabala, né, o começo de tudo, onde eu pergunto, quem estaria feliz com 70% feliz? Muita gente levanta a mão, mas por que você pode, mas você pode estar 100% feliz, por que 100%, por que 70% é suficiente para você? Porque normalmente a gente vive no 20, 30, 10, 40, sei lá, menos que 70, então 70 está ótimo. Mas pode ser melhor. Então, se a gente se contenta com pouco, a gente está fechando o canal de oportunidades. Se a gente se contenta com muito, ou seja, com o que de verdade a gente vem fazendo na vida, as oportunidades elas só vão se abrindo, vão só expandindo, vão aparecendo, para que a gente possa sempre receber mais ao longo de um processo. Então, como fazer
como a gente poderia interagir com a vida para mostrar o desejo, ou para expandir o nosso desejo, para que cada vez mais as opções apareçam. E quanto mais opção, mais claro significa que eu estou enxergando. E quanto mais claro eu estou enxergando, não só mais opções eu tenho, mas também otimiza a minha oportunidade de enxergar a resposta correta. A gente falou na semana passada, no videozinho que eu coloquei no Facebook, YouTube, etc., né? A importância de fazer a pergunta correta. Porque mais importante que a resposta é a pergunta. Então a gente vê as opções, faz a pergunta correta e segue em frente. Então, como fazer esse processo acontecer? Então, é interessante, se a gente para pensar na vida, né? Que a nossa vida, diversas coisas acontecem em um único dia. Muitas coisas acontecem em um único dia. Pessoas, situações mais agradáveis, situações menos agradáveis, pessoas mais agradáveis, pessoas desagradáveis, mas várias coisas acontecem ao longo de um único dia, onde o propósito de tudo que acontece naquele dia é um único propósito, é trazer para cada um de nós um aprendizado, trazer para cada um de nós um ensinamento. Esse é o propósito daquilo que está acontecendo no aprendizado, e um ensinamento simples assim. Então, na verdade, cada um de nós vive a vida como se fosse um cenário, onde o cenário ele não é tão relevante, mas o relevante é como você vai interagir com esse cenário, qual o aprendizado que você vai ter dele, né? Por exemplo, me lembra muito um filme bem antigo, mas que me marcou muito desde a minha infância, chamado Show de Truman, né? Onde o Truman, o artista, né? Ele está no meio do filme e tem todo um cenário para ele, até que ele começa a entender através de dicas que ele foi recebendo de outros personagens, eu amo esse filme, que tinha alguma coisa estranha na vida que ele vivia. E aí ele foi começar a lutar pela vida, entender que tinha uma limitação. Ele passou por muitas coisas até ele conseguir sair porta fora desse cenário. E na verdade o cenário representa um paralelo, onde de alguma forma na nossa vida a gente tem universos paralelos. Presta atenção, é super importante o que eu estou falando, tá? Universos paralelos. Hoje em dia você vive em um universo, mas conforme você escolhe interagir com a situação, você pula para um universo paralelo e outro, ou você acaba ficando nesse único universo, onde sempre existe, presta atenção no que eu vou falar, sempre existe um paralelo mais puro do que aquilo que a gente vive hoje em dia. Sempre existe um universo paralelo mais saudável do que aquilo que a gente vive hoje em dia. E a conexão com ele, a vivência dele vai totalmente depender da forma como você acaba interagindo com o universo paralelo que você vive hoje em dia. Então hoje em dia você vive um cenário, uma cena, um cenário. Seja ele no trabalho, seja ele dentro do carro, seja ele num restaurante, seja ele com amigos e familiares, não importa. É um cenário onde o tempo todo o que está em jogo, o que você vai aprender desse cenário. E esse é o único propósito do cenário que você vive, te trazer ensinamento. Muitas vezes a gente pega esse cenário e faz o quê? E destrói tudo. Mas aí vamos para uma pergunta importante. Existe negatividade? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não, mas eu gosto da explicação, e eu vou explicar para vocês o porquê, explicação física do processo. Então, de acordo com a física, se faz uma seguinte pergunta: frio existe? E a definição física de frio não é frio. A definição física de frio é ausência de calor. Por que a definição da física de frio é a ausência de calor? Porque antes existia o calor, e aí foi retirado o calor, e aí ficou frio. Então vamos fazer outras perguntas. Escuridão existe? Se a gente entende o processo na qual o mundo foi criado, escuridão não existe. Escuridão representa ausência de luz. Então quando a gente para de revelar a luz, se tem escuridão. Então, vou fazer uma outra pergunta. Negatividade existe? No seu começo, tudo foi criado pelo Criador. O Criador é uma força infinita de bondade, de alegria, de sucesso, de harmonia, de sabedoria, de amor, de carinho, de paz, de união, de bênçãos e etc. Então,
Negatividade representa a ausência desse lado positivo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o cenário ele é um, mas a forma como eu interajo com esse cenário, eu vou para um paralelo diferente, eu vou para uma rota diferente. Então essa rota não é escolhida por Deus para cada um de nós, não é verdade. A rota é escolhida pela gente. Quem dita o ritmo da sua vida é você, não é Deus. Deus, o universo, o Criador, a energia, por mais que Ele queira preencher e dar para a gente muito, e muito mais do que a gente recebe hoje, Ele depende do tamanho do nosso desejo. Então, na verdade, como a gente pode expandir esse desejo, pular de um universo paralelo atual para um melhor? E uma coisa importante dentro desse processo é sempre se lembrar, eu sei que é difícil muitas vezes, mas sempre se lembrar que de toda e qualquer situação que você passa e que acontece na sua vida, tudo isso vem de uma única fonte. E essa fonte é o próprio Criador. Então, se a fonte é o próprio Criador, quanto mais eu consigo enxergar o Criador em tudo, mais fácil eu interagir com um desejo diferente, com uma vontade diferente, pular para um universo diferente. Um universo paralelo diferente. Não é isso que a física quântica quer dizer quando fala de universos paralelos. Eles existem, eles interagem entre si. Então, por que uma pessoa ela percebe uma mesma situação de uma forma e a outra pessoa percebe de uma outra forma? Tem a ver com suas experiências de vida, tem a ver com escolhas que você fez ao longo da vida, tem a ver com escolhas que você está fazendo nesse momento. Por exemplo, de ver essa aula, de ver esse vídeo, ao invés de fazer qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo, e ninguém está te prendendo, te obrigando a fazer isso, eu espero que não. Então, essa escolha está te levando para um patamar, como você podia escolher outras coisas, te levar para um outro patamar, para um outro universo. Então, as nossas escolhas, se a gente enxergar sempre que tudo vem da essência, tudo vem do Criador, a audição, a visão, os nossos 5 sentidos começam a interagir com a vida de uma forma mais verdadeira. Então, se a gente consegue fazer o esforço de, em cada cenário, em cada situação, ver a luz do Criador em tudo, fica muito mais fácil interagir com a vida. E o efeito para isso, de um exercício de ver e enxergar a luz do Criador em tudo, o exercício para isso, o efeito disso, o efeito positivo disso é, naturalmente, afastar de você qualquer medo e tristeza que possa ter. Porque se você realmente interage, vê, entende que tudo vem da mesma fonte, que tudo vem do próprio Criador, medo e tristeza desaparecem. Porque você entende que o melhor está acontecendo com você. Você entende que a coisa mais importante está acontecendo com você naquele momento. E é isso que está em jogo. Então, o que eu quero que você aproveite essa semana? Fazer melhores escolhas. De que forma? Que você trabalhe com o seu desejo, enxergando, entendendo que toda e qualquer coisa que você vê, passa e sente, vem do mesmo ponto, vem do Criador. Então, se você enxerga o Criador, as oportunidades se abrem. A oportunidade se abre e você enxerga melhor. E você pode naturalmente tomar melhores escolhas. E com isso, medo e tristeza, né, que afetam muita gente, desaparecem naturalmente. Então, o combate à medo e tristeza não é com medo e tristeza. O combate à medo e tristeza é interagir com a vida de uma forma diferente. Não combate o medo com medo, não combate a tristeza de chega, vou ficar feliz. Não, enxerga na situação que você está passando a oportunidade e a bênção e a luz do Criador por trás disso tudo. E essa é uma grande oportunidade da semana que termina com uma explicação que eu queria trazer para vocês. Dentro do final, né, da leitura, sempre tem a leitura em si. A cada semana tem uma leitura em si, que é a parte literal bíblica, que chama Torá, os 5 livros de Moisés, o Antigo Testamento. E logo depois tem uma chamada Haftará, que é uma leitura de um dos profetas. E na Haftará da semana fala uma frase muito interessante, fala que o oponente está no lado direito. Tem toda uma história descrevendo que o oponente está do lado direito. Onde, para você que estuda Cabala um pouco mais de tempo, a gente sabe que o lado direito representa o nosso lado positivo. E o nosso lado esquerdo representa o nosso lado negativo. Então, como pode ser que o oponente, que é uma força inicialmente ruim, desafiadora, pode ser que esteja do lado direito? Como pode ser que a força do oponente esteja representada pelo lado direito? Então, 2 coisas desse ensinamento e dessa frase que são importantes para a gente. O oponente do lado direito representa 2 coisas. 1, representa que a essência do oponente ela é positiva.
Como assim? Por que a essência do oponente ela é positiva? Porque foi criado pelo próprio Criador. Então, sem esse esforço, sem esse desafio, sem essa oportunidade, qual é a tendência de como a gente vai interagir com a vida? O que poderá ou vai estar acontecendo? Eu vou estar combatendo, né, o oponente com o oponente, quando na verdade o oponente veio trazer um merecimento. Lembra da criação do universo? A criação do universo aconteceu, mas com o desejo do receptor. Não foi um desejo do nada, foi um desejo do próprio receptor que as coisas aconteceram. Então foi o nosso pedido que veio, porque estava tudo gratuito, estava tudo sem graça. Então o oponente ele é uma força desafiadora para dar para a gente o merecimento. Então o oponente ele é bom na sua essência. Eu sei que a gente não gosta dele muitas vezes, mas na sua essência ele é bom. A segunda coisa é por que ele está do lado direito. É porque ele não quer a energia negativa. Ele quer a energia quando você está prestes a fazer algo de positivo. Então quando você está prestes a fazer algo positivo, o que vem? A vozinha. Vem a vozinha querendo ganhar de todas as formas. Então, você consegue superar sua vozinha e faz uma coisa ótima. Aí vem a voz do oponente. Uau! Como você é bom! Como você é incrível! Aí vem o orgulho. Lá vem o oponente e pegou o pedaço dele da energia. Aí lá vem ele. Então, na verdade, quando a gente faz o bem, quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente usa o nosso dom, o nosso talento, pode ter certeza, a energia do oponente está ali, tentando ganhar o pedaço dele, o pedacinho da pizza dele, pedacinho da porção dele. Ele tá ali querendo pegar. Não entrega não. Fala, tudo bem, oponente, eu sei que você tá aqui, mas vou fazer minhas escolhas baseadas no meu desejo, na minha alma. E nada mais importante do que isso. Lembra? Postei no vídeo da semana passada sobre obrigação. Não existe obrigação. O trabalho espiritual, ele é um e único. É entre você e a sua alma. Não tem certo, não tem errado, não tem um único caminho espiritual, não tem o caminho espiritual. Cada pessoa tem que encontrar a sua forma e o seu caminho. E com ele, traçar a sua evolução. Lembrando sempre da importância de você fazer escolhas e não culpar ninguém pelas suas escolhas, não agir como vítima, porque é isso que o oponente gostaria de você. Então, nessa semana, para a gente acender o candelabro, acender essa chama, a chama representa a nossa alma, é importante que a gente saiba, existem universos paralelos e a forma como eu interajo vai fazer diferença. Para eu interagir de uma forma diferente, eu tenho que expandir o meu desejo, para com essa expansão desse desejo, criar uma realidade diferente para cada um de nós. Quanto maior o desejo, mais o universo manifesta um caminho que eu quero. Não se contenta com pouco, existe o ideal para você te esperando. Queira tudo, lute por tudo, e assim que o universo vai falar cada vez melhor com você. Uma excelente semana, uma excelente conexão. E até a próxima semana. Até breve.